Atualmente 7:01, então vamos começar o nosso café com propósito, que hoje o café da manhã de vocês é pertinho de mim. Coisa boa. Bom dia. Então, meus amores, escolhi o tema ofensa porque tem sido uma questão muito recorrente no inbox. Tenho recebido várias mensagens de vocês ligadas a esse tema e confesso que é um dos meus grandes calcanhares de Aquiles, tá? Então, bom, hoje, na live de hoje, eu quero frisar, deixar desde o início 3 tópicos bem claros na nossa mente e no decorrer da live eu vou discorrendo sobre eles e vocês vão me mandando as dúvidas de vocês, tá bom? O primeiro deles, quando falamos sobre ofensa, a ofensa que recebemos, ela tem um potencial bastante claro de revelar a enfermidade do ofensor. Então, veja bem, a ofensa tem o potencial de revelar a enfermidade do ofensor, não a nossa. Então, imaginem um cristal. Tô sendo bem boazinha com a gente. Não importa o quanto joguem lama nesse cristal, ele permanece sendo um cristal. Já a mão de quem atira a lama, de onde vem essa lama? De onde sai essa lama? Né? Então, na medida em que a ofensa não corrompe a nossa integridade, à medida em que não absorvemos ela, não trazemos ela para o nosso mundo interior, permanecemos íntegros. E essa ofensa vai revelar, sim, muito sobre quem nos ofendeu. E vai nos falar sobre a enfermidade espiritual desta pessoa. Então, já começa por aí. O ofensor está passando por um momento de enfermidade espiritual. Eu não vou aprofundar na questão do ofensor, porque isso seria tema para outra live e tem muito tema. Então, a gente vai hoje focar aqui no ofendido. A segunda grande característica da ofensa é que ela tem mais um grande potencial, que é de nos revelar o tamanho do nosso ego. Então, recebemos uma ofensa. E essa ofensa, às vezes, ofende demais a mim, mas quase nada a pessoa que está ao meu lado ou a você. Por quê? Qual é a diferença? Sim, somos todos seres humanos completamente diferentes, né? Então, únicos. Porém, a ofensa, ela acaba muitas vezes nos dizendo: opa, estou com o meu ego inflado, estou me ofendendo demais, estou me ofendendo por pouco, por médio, por muito. Então, nos traz um despertar para essa balança. E o terceiro potencial da ofensa é de revelar as nossas raízes não curadas. Então, 3 grandes potenciais que nós vamos conversar hoje. Então, a ofensa revelando a enfermidade do ofensor, a ofensa revelando o tamanho do nosso ego e a ofensa revelando raízes não curadas no ofendido, tá? Separei um versículo sobre ofensa super curtinho para quem tá com a Bíblia à mão, tá? Para quem não tá, anotem, porque esse versículo, ele é de uma generosidade de Jesus conosco, ele é repleto de proteção e de purificação para o nosso coração. Então, anotem, tá? Lucas, capítulo 17, o versículo é o número 1 e os seguintes. Eu vou até o 5 com vocês, tá? Então, Jesus disse aos seus apóstolos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar.
é inevitável. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Provas são aquelas pedras que encontramos no caminho. Expiações já é a necessidade de nos corrigir sobre algo que fizemos. Então, será inevitável, até mesmo para os espíritos mais elevados, passar por provas. E expiações também, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Dito isso, não vamos poder escapar nesta vida de ofensas. E nesse versículo, nesse capítulo 17, Jesus, ele está preparando os seus meninos, os seus discípulos, para dominar o mundo. Então, Jesus tem pouco tempo com os apóstolos, com os discípulos e precisa orientar eles, porque ele vai partir e esses meninos têm uma missão gigantesca. Então, ele precisa orientar esses meninos quanto à necessidade de lidar bem com as ofensas, de lidar bem com qualquer forma que os sentimentos deles venham a ser machucados, ok? Então, olha a importância desse capítulo. Então, Jesus diz aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Então, o que eu entendo desse versículo? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos sentimentos. Nossos sentimentos são válidos e através deles, inclusive, amamos, perdoamos. Não precisamos cercar nossos sentimentos, negá-los, não é nada disso. Porém, Jesus quer que a gente não seja dominado por eles, né? Assim como a mente é uma ótima serva, mas não pode ser a nossa mestre, o nosso corpo emocional, os nossos sentimentos também não podem operar esse papel na nossa vida. E Jesus está preparando os seus discípulos para uma missão grandiosa e não quer que eles tenham uma atitude mesquinha de ficar se preocupando com a ofensa, desviando eles do seu propósito. Então Jesus vem e diz assim: ai da pessoa por meio de quem elas acontecerem. Temos sentimentos, assim como Deus tem sentimentos. Então ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com o nosso mundo emocional. Ele se preocupa com a forma como falam conosco. Ele está atento, ele está observando o tempo todo a forma como somos tratados. E ele está dizendo assim: ai da pessoa que tratar você, Charlene, Sara, Marina, Josi, Suelen, mal. Ótimo. Então isso daqui é extremamente reconfortante. Nada vai passar desapercebido. Nada. Se você recebeu uma palavra torta, o mundo costuma ignorar os nossos sentimentos, né? O coração partido, muitas vezes no mundo, ele é invisível. E nós temos a tendência de acreditar que talvez para Deus aconteça o mesmo. Porque a nossa mente tem dificuldade de compreender o quão diferente Deus é da nossa essência ainda, né? Na verdade, da nossa essência aparente, porque a nossa essência realmente é igual a dele. Questão de tempo para descobrirmos isso. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Vocês vão passar por ofensas, vocês serão machucados, é inevitável, porém, ai da pessoa que fizer isso com vocês. E aí ele segue. Seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar a Tarla, a Charlene, a Suelen a pecar. Ele é ou não é um pai preocupado e zeloso? Percebam o quanto esse versículo tira de nós a responsabilidade de revidar. Não há necessidade, não precisamos. Nós temos um segurança 24 horas, chamado Deus.
E ele está dizendo aqui com clareza: ai de quem mexer conosco. É melhor que essa pessoa amarre uma pedra no pescoço e seja jogada no mar do que mexer com a Franciele, do que mexer com a Suelen. Forte, né? E por que relutamos? E por que insistimos em nós resolvermos? Não, eu preciso resolver isso, eu preciso endireitar tal pessoa, eu preciso fazer com que tal pessoa enxergue, eu tenho a necessidade de fazer tal pessoa mudar porque essa é a minha missão? Não, essa é a grande pegadinha do mundo, distrair você do seu verdadeiro propósito, fazer você perder seu tempo, sua energia. Essa live é praticamente de mim para mim mesma, tá? Eu espero que fale muito com o coração de vocês, porque com o meu chega a gritar, eu tô aqui até com o coração batendo mais forte. Então, estamos partindo do pressuposto em que, à medida em que alguém mexe conosco, claramente está dizendo aqui que está mexendo com Deus, e que ai dessa pessoa, então algo acontecerá a essa pessoa e nem vem ao caso monitorarmos e cuidarmos, porque já vamos estar nos desviando do nosso propósito, né? E que seria melhor essa pessoa amarrar a pedra de um moinho no pescoço e estar no mar, afundada lá, do que mexendo conosco. Fortíssimo. Aí ele segue, orientando seus meninos, dominadores do mundo. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele arrepender, perdoe. Então, veja bem, a gente sempre linka, eu não sei vocês, mas eu sempre me recordo da palavra mansidão. Quando vem a ofensa, eu tento ter o coração o mais manso possível. Porém, mansidão não implica em ignorar, não implica em ignorar o pecado. Então, aqui ele diz com clareza: a pessoa errou com você, tá com problema com o teu pai, teu segurança 24 horas. Ai dessa pessoa. Mas se essa pessoa errar, repreenda. Então, nós precisamos ter uma atitude ativa. Porém, qual é a diferença entre repreender e responder xingando e responder ofendendo? Repreender é orientar, advertir, falar para a pessoa sobre o erro. Então, isso não inclui falarmos para a pessoa palavras que gerem uma nova ofensa, e aí seremos nós o ofensor, né? Então, ele não fala assim: coloque toda a sua emoção para fora e reaja com a força dos seus sentimentos e endireite essa pessoa e coloque ela no seu lugar e ofenda. Não, não. Ele manda repreender. E na sequência, ele nos pede para perdoar. Daí você vai me dizer assim: Su, eu prestei atenção na leitura, eu tô aqui com a minha Bíblia aberta e tá dizendo: repreenda ele e se ele se arrepender, perdoe. Então, se ele não se arrepender, eu tenho aqui uma prerrogativa para abrigar dentro de mim o rancor, a mágoa, porque a pessoa não se arrependeu, ela nunca mais me telefonou, ela não me pediu desculpa, ela sequer reparou o dano que ela gerou na minha vida. Então, eu tenho direito, né? A gente poderia pensar assim, né? Porém, Jesus vem e complementa. Ele fala assim, ó: se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a dizer estou arrependido, perdoa-lhe. Bom, aqui a gente tem que observar que raramente uma pessoa vai pecar contra a gente 7 vezes no dia e 7 vezes ela vai voltar se arrependendo genuinamente. Então me dá a impressão de que a pessoa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto arrependimento dela aqui, ela não se arrependeu. Ela teve um
fake arrependimento, tá? E aí, será que isso nos isenta do perdão? Não, porque mais adiante ele vai nos dizer assim, ó, você precisa amar o seu inimigo. Então, o que tem a ver o arrependimento? Por que ele cita o arrependimento? Então, imaginem que você recebe a ofensa. Aí, você tem o dom divino de perdoar. Isso é um presente para você, não para a pessoa. Porque o teu perdão não vai alterar a vida da pessoa. Talvez altere que você poderia fazer algo materialmente contra ela, enfim, mas nada sem autorização do Pai vai chegar nessa pessoa. Nada. Até o mal que você for fazer para alguém, se chegar, vai chegar com autorização e ainda é capaz, sim, de conspirar para o bem dela. Então, o perdão altera o nosso mundo interior. Tira de nós o que é tóxico. Permite que a gente purifique a nossa mente. E o que está dentro é como o que está fora. E assim, o nosso mundo interior vai ser refletido no nosso mundo exterior. Então, o presente é para nós. Então, recebemos a ofensa e decidimos perdoar, porque temos o dom do perdão. E esse é um presente maravilhoso para nós, mas que nós vamos enviar a outra pessoa, ao ofensor. Como essa pessoa acessa esse presente? Através do arrependimento. Então imagine que o ofensor até hoje não se arrependeu. Então você mandou uma linda caixa para a casa dessa pessoa. E essa pessoa ainda não abriu esse embrulho. E isso é um peso para a pessoa. Você já fez a sua parte. Vocês conseguem compreender a diferença? Forte, né? Então, acima do arrependimento ou não, a gente precisa, desde o primeiro instante, trabalhar o perdão. Para o quanto antes enviarmos esse belo pacote, esse belo presente para a pessoa, e através do arrependimento ela sim vai acessar esse presente e é uma forma que ela vai estar purificando aí sim o interior dela, tá? Então não tem nada a ver com o nosso interior. Aí, quando Jesus fala para os apóstolos, você precisa perdoar 7 vezes no dia, você precisa perdoar 70 vezes 7, aí os apóstolos, cheios de razão, vão falar assim, Senhor, aumenta a nossa fé. E aí você vai me perguntar, Su, o que a fé tem a ver com o perdão? E tem muita conexão com o perdão. Então, vem comigo nesse raciocínio, tá? O que motiva a gente a perdoar? Então, imagine que você foi extremamente ofendido. Os seus sentimentos estão feridos, tá? E aí, Jesus vem e lhe diz, perdoa. E a pessoa te ofende mais uma vez, mais 2, mais 10, 70 e perdoa. Como assim? É preciso fé para acreditar que o teu perdão não vai prejudicar a tua vida. Que o fato de você abrir mão da revanche, da vingança, não vai prejudicar a sua vida. É preciso fé no ensinamento dele para acreditar que a pessoa que fez algo horrível para você não te prejudicou. A pessoa que te traiu, a pessoa que te abandonou, a pessoa que te lesou, essa pessoa nunca te prejudicou. Porque no final das contas, tudo que chegou até nós chegou com autorização. E mais do que isso, assim como na história de José, que várias vezes eu menciono para vocês, José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi preso injustamente durante muito tempo. E na sequência, tudo que aconteceu de ruim na vida dele
acabou conspirando como uma providência divina para que ele ocupasse o segundo cargo mais importante da terra na época, governador do Egito. Então, o que eu quero dizer? Nós precisamos ter no nosso coração a convicção total de que podemos sim perdoar, porque temos fé no ensinamento, porque temos fé que aquilo não nos prejudica em nada, muito pelo contrário, que nos agrega, que nos purifica. No início da live eu falei para vocês que esse capítulo é um capítulo repleto de proteção e de purificação. Por quê? Porque quando Jesus vem e nos diz não se ofenda, ele não quer que o nosso espírito seja contaminado pela ofensa, porque a enfermidade do ofensor está tentando entrar no seu espírito. Mais adiante, ele está nos ajudando a purificar, porque ele está dizendo assim, olha, cuidado com o tamanho do seu ego. Será que tudo tem realmente a necessidade de você levar tão a sério? Agora, há casos que são ofensas sérias, e quando essas ofensas são seríssimas, ele vem e nos diz assim, aí você precisa perdoar mesmo. Porque de onde vai vir a ofensa? Lembrando, estamos num mundo de provas e expiações, inclusive para espíritos elevados. Não tem desculpa, a gente vai passar por isso. E, infelizmente, não somos preparados, né, emocionalmente para isso. Então, a preparação, abre seu evangelho, abre sua Bíblia, né, que você vai encontrar muito sobre isso, tá? À medida em que ele nos prepara, ele nos ajuda a purificar a nossa mente. E aí, várias vezes eu friso com vocês, o que está dentro é igual ao que está fora, você vai acabar projetando o que você está escolhendo guardar dentro de você, tá bom? Então, se você é aquela pessoa que quando recebe a ofensa, para o que está fazendo, elabora um discurso enorme, repleto de razão, que fala dos seus sentimentos, que fala do como você se sentiu e que fala, e que ocupa uma parte enorme do seu dia, do seu ano, do seu mês, você está desviando do seu propósito. E é por isso que nesse capítulo Jesus está orientando tão bem os apóstolos, porque ele sabe que a missão deles é gigantesca e que eles não podem ter essa atitude mesquinha, que eles precisam o quanto antes aprender a lidar com as ofensas. Eles precisam de um coração pacificado para liberar pacificação no mundo, né? E esse coração pacificado vai permitir que eles compreendam o que é a paz de Cristo, e eles nos ensinem a sentir isso. Então a missão era muito grande e eles precisavam entender isso muito rapidamente, e nós precisamos também. Eu fico imaginando hoje, se hoje estivéssemos com os discípulos aqui, qual deles não teria sido cancelado no Instagram? Pesado, né? Qual deles não teria sido cancelado ou pelo menos foco de algum estresse, algum vídeo, alguma exposição que falam agora, né? Os vídeos de exposição e tal. Porque assim, hoje a gente se ofende até mesmo com a opinião das pessoas. Porém, eu preciso lembrar você que lá no comecinho do versículo tem uma orientação bem clara dizendo: ai da pessoa por meio de quem os tropeços acontecerem, né? Então, a gente lembra que o nosso Pai não autoriza, não está autorizada opinião sem filtro. Não está. Esse capítulo literalmente está proibindo a opinião sem filtro. Ele está proibindo a nossa vontade de exteriorizar aquilo que temos dentro de nós, às vezes num momento uma acidez. Não, porque assim, ele está observando o tempo todo a forma que tratamos todas as pessoas, desde o teu marido, seu filho, namorado, namorada, até mesmo aquelas pessoas que estão no seu entorno, pessoas que em nada nesse momento podem cooperar para a sua vida,
pessoas que sim podem cooperar para a sua vida, ele está olhando, ele está observando o tempo todo. Sim, temos o livre-arbítrio que vai nos dizer, por isso aqui há tantas ofensas, porque usamos de forma negativa o nosso livre-arbítrio, então acabamos ofendendo. Mas ele nos diz, ai da pessoa. Então, é um mandamento? É um mandamento, é uma advertência. Nós temos essa advertência clara. Então, se escolhermos emitir opinião sem filtro, se escolhermos falar sem pensar sobre o outro, infelizmente, ai de nós, tá? Então, conectando com a live da semana passada, queria muito que a gente terminasse essa live de hoje analisando a questão do perdão de uma forma um pouco mais profunda. A gente falou na live passada sobre o perdão fake, sobre aquele hábito que a gente tem de dizer assim, eu já perdoei, eu já esqueci, mas, meu Deus, o que a pessoa fez foi forte e vem aquela lista na nossa cabeça. Então, eu quero que a gente lembre o quanto perdoar tem a ver com esquecer a ofensa. Precisamos esquecer a ofensa. A partir do momento em que o nome da pessoa passa em nossa mente e a gente não tem mais o link da pessoa com a ofensa, perdoamos. Então, perdoar é um processo. E às vezes é um processo muito longo. Não adianta colocarmos em nossa cabeça a convicção de que perdoamos enquanto tivermos essa lista. E essa lista mental que guardamos conosco faz parte do nosso mundo interior. E em algum momento, essa lista de coisas, e às vezes a pessoa nem sabe o que ela fez, mas a gente sabe. Ela está trabalhando, ela está contaminando o nosso interior. E as consequências aí são apenas nossas, tá? Então, muito cuidado com o fake perdão. Olha, a Franciele colocou ali, a ofensa que dói, que eu leve o perdão. É isso mesmo. Então, precisamos trabalhar isso. E aí, na sequência, vocês vão me perguntar assim, Su, perdoar é reconciliar? Nem sempre, tá? Imaginem que à medida em que você expurga de dentro de você toda e qualquer situação ligada à pessoa que te ofendeu, se você cruzar com essa pessoa, se você tiver que conviver novamente com essa pessoa, você não vai ter problema com isso. Vai ser algo muito simples, muito fácil, muito tranquilo. É que nós temos muita dificuldade de chegar nesse estágio, tá? Agora, existem momentos, então quando a gente fala de um relacionamento abusivo, você já perdoou, você já usou o seu dom divino de perdoar. Meu Deus, é muito difícil perdoar um abuso, né? Mas digamos que você conseguiu muito rápido, tá? Você embrulhou esse pacote maravilhoso com esse presente e você enviou para a pessoa, mas o presente já era, na verdade, para você. O arrependimento vai fazer com que ela abra o pacote, né? Enquanto o agressor não tiver o arrependimento, nós não podemos estar perto dele. A gente precisa se proteger, a gente precisa se afastar. Por quê? Porque Deus não quer que a gente tolere nada de ninguém que Ele não nos faria tolerar, tá? Então, às vezes eu recebo no meu inbox comentários de pessoas dizendo que o líder da sua religião, enfim, do lugar que a pessoa frequenta, orientou a perdoar o marido agressivo, a recebê-lo de novo em casa. E teve um dia que eu acabei respondendo para uma seguidora específica e orientei ela a pedir que o líder da igreja dela, da religião, enfim, que eu não lembro qual era, que ele abrigasse o agressor. Que ele receba essa pessoa perto dos filhos dele, da esposa dele.
não ela. Porque arrepender-se significa mudar a mente. Então, assim como perdoar é um processo muito grande, o agressor, o ofensor, ele também tem um processo gigantesco, porque mudar a nossa mente é um baita desafio, né? Então, ainda que Jesus tenha dito ali, perdoe, não linke imediatamente perdoar com reconciliação, principalmente nos casos mais extremos, ok? Então, isso é muito importante. Bom, eu quero finalizar a live. Olha, a Veri, querida, deixa eu ver o que a Márcia... A Vi, linda, amada da nossa família. A Márcia escreveu: estou com um vizinho que não consigo olhar nem na cara. Eu tenho, mas não consigo. O meu ego não deixa. Fico pensando se ele me ignorar, caso cumprimento, vou ficar pior. Olha que legal. A Márcia já percebeu a questão do ego dela. O ego dela está trazendo essa situação à tona, tá? Isso é uma consciência, isso é uma coisa maravilhosa. Márcia, é o caminho pra gente crescer, despertar. Su, vivi isso recentemente, porém tenho muita compaixão por uma pessoa. Oro e choro por ele, que linda você. Mas é para Deus se manifestar nele, não por mim. Ele não sabe o que fala. Olha que linda. Nossa, que linda você. É isso. Ele não sabe o que fala. A enfermidade que corrompe, enfim, que acaba evidenciando o potencial do mundo interno do ofensor, realmente faz com que ele acabe passando do limite e revelando tudo que está dentro dele, né? Então a gente deve perceber o quanto aquilo não tem ligação com a gente. Na verdade, o problema não deveria ser nosso. E quando a gente vê um versículo em que Jesus carinhosamente vem e nos diz: se alguém te ofender, ai dessa pessoa, essa pessoa tá lascada porque tá mexendo com o meu filho. Ele livra a gente desse fardo que é precisarmos correr atrás de uma revanche. Ele livra a gente de corrompermos o nosso coração, de poluirmos o nosso mundo interior, de envenenarmos a nossa alma. Então, realmente, ele é maravilhoso. E aí, quem vai seguir arrisca a orientação dele. É mais uma vez o exemplo do herói bíblico, acho que é um dos que eu mais amo, José. Então, imaginem que José, vendido como escravo pelos seus irmãos que sentiam inveja, não tinham um motivo... Não existe motivo razoável para você vender alguém como escravo, mas assim, não tinha o menor das razões, né? Então, viram no irmão o amor, talvez, que gostariam de receber do pai, sentiram muita inveja por o irmão ser... Enfim, o manto dele era diferente, né? Então, a gente percebe que era uma pessoa diferente, isso incomodou os irmãos. Os irmãos venderam ele como escravo. E a partir daí, a vida dele vai ser uma sequência de portas e portas fechadas. Ele vai ser injustiçado, ele vai ser preso, mas tudo isso no final vai conspirar para que ele venha a ser governador do Egito. E quando ele se torna governador do Egito, vai acontecer o retorno do passado. Eu tô toda arrepiada aqui. Por quê? Porque vão haver 7 anos de muita abundância e eles vão estocar grãos, porque José tem os sonhos premonitórios e sabe que na sequência vai vir a escassez. E aí, o pai de José vai precisar enviar os irmãos até o governador do Egito para conseguir grãos, porque a fome não vai assolar só o Egito, vai assolar o mundo. E aí o irmão que vendeu o outro por nada, vai estar de frente com o outro irmão, precisando pedir comida, o mínimo para sobreviver. Olhem como a providência divina é perfeita. E mais do que isso, não sabemos o que todos esses meninos passaram antes, porque, é claro,
Se mexessem com José, estavam mexendo com Deus. Ai deles. E aí José sabia que de alguma forma Deus já havia feito o que precisava ser feito, ou ainda viria a fazer o que precisava ser feito com esses irmãos. Ele sabia, ele não precisava ele assumir esse papel. E o que ele faz quando ele encontra esses irmãos, que isso daí pode ser ainda outra live, ele demonstra o quanto o interior dele não foi corrompido, porque se o interior dele tivesse sido corrompido, ele não seria o governador do Egito. Muito provavelmente ele teria sabotado a providência divina. Muito provavelmente o interior dele não teria conseguido aproveitar no momento de dor, no momento de escassez, a oportunidade de ser fiel aos princípios dele, de não romper com os princípios dele. Olha, deixa eu ver o que a Débora colocou aqui, porque ela é cheia de sabedoria. Precisamos entender que a palavra do Senhor diz que nossas lutas não são contra a carne, sim contra os principados e os potestados. Isso mesmo, a nossa batalha ela é espiritual. Então, vamos entregar a vingança, a revanche, seja lá o que for, até mesmo o nosso ódio, tudo, o rancor, vamos entregar para Deus? Hoje eu quero convidar você a fazer uma coisa que é difícil, mas a gente precisa fazer. Vamos elaborar uma pequena lista, ou talvez uma média, eu não sei como estão as coisas aí. Aqui eu confesso que às vezes a proteção da mente não está funcionando tão bem e a lista aumenta. Em outros momentos a lista diminui, eu consigo me organizar melhor. Mas eu preciso que a gente escreva hoje o nome das pessoas que nos trazem, que nos despertam algo ruim. Pessoas que foram injustas conosco, que em algum momento nos prejudicaram, pessoas que nos deixaram na mão, pessoas que nos magoaram. Vamos colocar o nome dessas pessoas dentro da nossa Bíblia? Aos poucos, vamos tentar trabalhar uma forma de liberarmos para elas esse perdão e, mais do que isso, abençoar a vida delas. Porque fazendo isso, a gente vai estar mudando o nosso conteúdo interior. E o que está dentro vai ser projetado para fora. E isso vai modificar a nossa vida. Porque não podemos pedir em nossa prece por prosperidade, por paz, por amor, sendo que carregamos dentro de nós as toxinas da ofensa, da injustiça, da mágoa. Será que podemos, assim como José, estar de frente com o nosso ofensor em algum momento da nossa vida e não lembrar daquela lista horrível de coisas e mais coisas? Será que conseguimos? Foco. Sabe qual é o grande desafio? Focarmos no nosso mundo invisível é o mais importante. Assim como a Débora disse anteriormente, a nossa batalha, ela é espiritual. A gente está com foco muito grande no que é físico e no que é material. Porém, na medida em que nos dedicamos a enxergar o espiritual, o véu cai e a gente começa a perceber o quanto o invisível é muito mais real do que o material. Tá bom? Então, essa é a live de hoje. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. Eu vou tentar deixar salva. Nós vamos voltar a conversar sobre a ofensa, vamos conversar mais sobre o ofensor, enfim. E se vocês quiserem sugerir temas, no inbox, tá bom? Jean, querido, amado, Fran, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Muita luz para que a gente possa sempre enxergar o fundamental, que nem sempre está tão visível assim, tá bom? Um beijo no coração de vocês.